Olá meninos, como é que vocês estão? A gente vai começar a semana de revisões agora e nós temos aí 2 capítulos, né? Mais 2 capítulos com conteúdos até relativamente... Nós não, 3 capítulos, né? Com conteúdos relativamente grandes. Então a gente vai começar falando sobre os povos ali do Oriente, né? Egito e Mesopotâmia. E eu vou fazer uma comparação entre eles nessa aula para que a gente possa comprimir os conteúdos, né? Então a gente tem aí essas duas civilizações que são muito parecidas e extremamente diferentes também, né? Ambas vão nascer ali no chamado Crescente Fértil, que pegava o Oriente Médio e o norte da África. E como outras populações que surgiram no período, elas vão ser consideradas hidráulicas, então vão surgir à beira de rios e vão se desenvolver por causa da facilidade de encontrar água nessas regiões, né? Nós temos aí no Egito o rio Nilo e lá na Mesopotâmia 2 rios, né? O Tigre e o Eufrates. Justamente por causa disso a região recebe o nome de Mesopotâmia. Os processos de formação populacional são um pouco diferentes, né? No caso da Mesopotâmia, a gente vai ter diversos povos chegando naquela região. Vão entrar em contato por meio do comércio, ou então vão se fixar naquela região e vão acabar trocando culturas, mas a região da Mesopotâmia, a gente pode dizer assim, quase que sem medo de errar, que foi uma região formada normalmente por conflitos, né? Nós temos uma população, essa população é invadida e substituída por outra que vai aglutinando, que vai agregando aquela cultura pré-existente naquela que está chegando agora, né? No Egito, o processo de formação é um pouco diferente. Nós vamos ter aí 2 regiões, o Baixo Egito e o Alto Egito, né? Alto, porque eu fiz baixo e alto. O alto fica ao sul, né? Onde tem as montanhas que dão origem ao rio Nilo. E o Baixo Nilo é a parte da foz, é onde o rio Nilo vai desaguar ali no mar, né? E essa região tem o delta do Nilo, que é um triângulo onde você vê os vários filamentos do rio Nilo desembocando no mar. Então essas 2 regiões eram regiões separadas, governadas por pessoas diferentes, e aí a gente vai ter um conflito entre as 2 regiões, e elas vão se unificar formando o Egito, né? O Egito como civilização única, com governo único na figura do faraó, que é outra diferença básica ali entre Mesopotâmia e Egito. Enquanto no Egito a gente tem um governo unificado em uma única figura, na Mesopotâmia a gente tem cidades e estado, né? Unidades habitacionais, unidades urbanas que têm um governo autônomo. Então isso também vai reverberar um pouco na religião, porque como cada cidade tem um governo mais ou menos autônomo, apesar de nós termos aí sim uma figura de poder, né, um rei, essas cidades e estados vão poder optar pela divindade que eles querem adorar, né? No Egito a gente tem um compiladão de deuses e nós não temos essa opção, até porque não existem cidades e estado, né? Todas as cidades, todas as regiões estão sob um único rei, sob um único governo, o governo do faraó, né? Nós temos aí algumas construções também muito parecidas em estrutura, mas com funções relativamente diferentes, né? De um lado, na Mesopotâmia, a gente tem os chamados zigurates, que vão ser as moradas dos deuses, né? E no Egito a gente vai ter as pirâmides, que vão ser urnas funerárias. Como assim urnas funerárias? Em tamanho gigante, diga-se de passagem, né? Porque um dos aspectos da religiosidade egípcia é justamente a crença na vida após a morte, né? O corpo precisa ser conservado porque em um determinado momento esse corpo vai ser reutilizado na vida após a morte, na eternidade. E aí eles têm esse aspecto interessante, e as pirâmides que eles constroem eram justamente tinham também essa função, né? Armazenar riquezas, armazenar tudo aquilo que a pessoa que morreu talvez necessitasse na eternidade, né? E como a gente sabe, o processo de mumificação é extremamente complexo, demorava dias e dias, e consistia em secar, primeiro retirar os órgãos, depois secar o corpo com natrão, deixar um tempinho lá até que ele tivesse sem umidade alguma. Os órgãos são colocados em potinhos e depois, alguns órgãos, né, não são todos, gente, e depois o corpo era envolvido em ataduras de linho, né, e embalsamado. E
era tão eficiente que existem muitas múmias até hoje, né? Até hoje você tem múmias conservadíssimas, algumas nem foram descobertas, ainda existe um trabalho muito grande no Egito em busca de outras múmias, em busca de outros artefatos que eram utilizados que tinham como objetivo fornecer um modo de vida mais confortável para o morto na eternidade, né? Mas como a gente discutiu, nem todas as pessoas tinham direito à mumificação. A mumificação ela pertencia apenas às camadas mais altas. No primeiro momento aos faraós e depois pessoas, os nobres conseguiram também exercer essa atividade, exercer esse direito de ser mumificado, né? Mas era algo muito caro e quanto mais importante a pessoa, mais demorado e mais intrincado, mais complexo era o processo de mumificação desses corpos, né? Já que estamos falando de religiosidade, vale ressaltar que tanto egípcios como mesopotâmicos eram politeístas, certo? E a última característica importante que eu vou falar para vocês para finalizar esse vídeo é que ambas as culturas, lembre-se lá da questão da primeira prova, né? Ambas as culturas vão estabelecer códigos de escrita muito complexos com o intuito de se comunicar, com o intuito de registrar histórias, registrar aspectos da economia, números e etc, né? Na Mesopotâmia nós vamos ter a chamada escrita cuneiforme, né, baseada lá em pequenos triângulos que são cunhados com um instrumento que parece um prego chamado cunha, né, esse instrumento e um martelinho. Vai passar por algumas fases, né, como eu falei para vocês, fase fonética, pictográfica e etc. E lá no Egito a gente vai ter a chamada escrita hieroglífica, né, também bastante complexa, com milhares não, mas centenas de símbolos que vão ter como característica principal a questão da fonética, a questão também de representar figuras e etc, né? Também extremamente complexa e que só foi realmente desvendada, como eu falei para vocês, já lá no quase século XIX, né? Quando foi encontrada a Pedra de Roseta. E aí, especialistas conseguiram decifrar uma parte desses hieróglifos, porque na Pedra de Roseta você tinha lá como se fosse um dicionário, né? Eu até coloquei no vídeo anterior, quando vocês forem estudar para a prova, vocês podem ver, e eu coloquei até a figura da Pedra de Roseta, que é muito importante que foi muito importante para a decifração dessa linguagem, certo? Então é isso, gente, por favor, estudem, leiam esses dois povos, né, sobre essas duas civilizações. Não fiquem só presos ao livro, né? Vocês podem pesquisar, vocês podem ir atrás de outros livros, isso também é importante. E é isso, um beijo para vocês, um abraço e até a próxima videoconferência na quinta-feira. Tchau!